Fala pessoal, Isaac aqui. Talvez quem somente assistiu aos filmes de Senhor dos Anéis não saiba, mas neste universo existem entidades espirituais, chamados de Valar e Maiar, que seriam o equivalente a anjos. E além deles, também temos a figura de um deus criador, chamado Eru Ilúvatar. Na maior parte do tempo, Eru não interfere diretamente nos eventos, porque isso iria, de certa forma, contra o livre-arbítrio e o poder de decidir o próprio destino daqueles criados por ele. No entanto, existiram algumas situações específicas extremas em que Eru interviu diretamente para evitar que as coisas desandassem. É preciso entender que, como um ser onisciente, Eru Ilúvatar conseguia enxergar os efeitos borboletas de cada uma das situações. Sendo assim, nas poucas ocasiões que ele interferiu, é porque ele sabia que, caso não interferisse, o desenrolar das coisas geraria consequências catastróficas. Neste vídeo falaremos de 5 vezes em que Deus interviu nos eventos do universo de Senhor dos Anéis. Só uma observação: os eventos aqui listados não estarão em ordem cronológica. Eu preferi deixar as intervenções divinas mais conhecidas no começo e as menos conhecidas no final. Bora pro vídeo. 1. A ressurreição de Gandalf. Os filmes são apenas a porta de entrada para quem gosta deste universo, pois muitas coisas são deixadas em aberto. A morte de Gandalf é um bom exemplo. Muitas pessoas não têm certeza do que aconteceu ali, se Gandalf morreu na luta contra o Balrog ou se ele simplesmente evoluiu. Mesmo alguns fãs que tiveram acesso aos livros ainda possuem essa dúvida, porque Tolkien foi bem sutil nessa questão. Tanto isso é verdade que essa dúvida foi direcionada ao próprio professor Tolkien por um leitor, na carta número 156 do Legendário. Eis a resposta dele, aspas: Gandalf realmente morreu e foi transformado. Talvez eu pudesse ter tornado mais claras as observações, mas mantive, propositalmente, todas as alusões às questões mais elevadas a meras indicações, perceptíveis apenas pelos mais atentos. Assim, Deus e os seres angelicais apenas são referidos sutilmente, em lugares como a conversa de Gandalf com Frodo. Entre aspas, por trás disso havia algo mais em ação, além de qualquer desígnio de quem fez o anel. Além disso, no livro As Duas Torres, a situação é narrada da seguinte maneira, aspas para Gandalf: Eu estava nu quando fui enviado de volta, por um tempo curto, até que minha tarefa estivesse cumprida. Eu estava sozinho, esquecido, sem possibilidades de escapar, sobre o duro chifre do mundo. Fiquei ali deitado, olhando para cima enquanto as estrelas rodavam, e cada dia era longo como uma era na vida da Terra. Então, finalmente, a águia Gwaihir, o Senhor do Vento, me encontrou e me carregou para longe. Leve-me a Lothlórien, eu disse. E ele respondeu: Foram exatamente essas ordens da Senhora Galadriel, que me enviou para procurá-lo. Lá no reino de Galadriel, em Lothlórien, Gandalf recebe seu novo traje e um novo cajado. 2. A destruição do corpo de Sauron. Sauron teve seu corpo destruído algumas vezes. 3, para ser mais exato. Uma das vezes durante a Guerra da Última Aliança, quando perdeu o Anel Regente. Outra vez, ao final, quando o Anel é destruído nas Montanhas da Perdição, pois embora nos filmes ele fosse somente um olho, nos livros ele tinha corpo, mas a primeira vez que ele teve seu corpo destruído foi pelo próprio Deus. O contexto resumido é o seguinte: Sauron se transformou numa figura bela e se infiltrou num reino humano chamado Númenor, que ficava numa ilha. Lá, ele convenceu o rei e mais da metade do país que eles atacassem as Terras Imortais e matassem os Valar, com o argumento de que, com isso, os humanos poderiam obter a habilidade de viver para sempre. Acontece que quando Númenor lançou sua esquadra gigantesca contra as Terras Imortais, o Vala Manwy comunicou esse fato a Eru Ilúvatar. Deus então golpeou Sauron de forma que seu corpo foi instantaneamente desintegrado. Mas não parou por aí. Este golpe de Ilúvatar, além de destruir o corpo físico de Sauron, afetou até sua alma, pois a partir daquele dia, ele perdeu a habilidade de se transformar em coisas belas, e mesmo que construísse um novo corpo, somente poderia se transformar em coisas abomináveis. Tolkien confirma que foi Ilúvatar quem destruiu Sauron pela primeira vez na carta número 211 do Legendário. Aspas. Sauron foi derrotado pela primeira vez por um milagre.
uma ação direta de Deus, o Criador. Sauron, é claro, foi confundido pelo desastre e diminuído. E no livro Silmarillion temos mais detalhes, aspas, pois o próprio Sauron foi dominado por um medo enorme diante da fúria dos Valar e da condenação que Eru lançou sobre terras e mares. Tudo aquilo era muito maior do que qualquer coisa que ele poderia ter desejado, pois só esperava pela morte dos Númenóreanos e pela derrota de seu rei arrogante. Sauron, entretanto, não era de carne mortal, e embora estivesse agora destituído dessa forma, na qual havia cometido tamanho mal, e perdido a habilidade de parecer belo aos olhos dos homens, mesmo assim, seu espírito se elevou das profundezas. E eis que passou como uma sombra em um vento escuro por cima do mar, voltando à Terra-média e a Mordor, que era seu lar. 3. O tropeço de Gollum e a destruição do Um Anel. Então, isso aqui vai ser novidade para alguns. Nos filmes, ocorre uma luta entre Gollum e Frodo, resultando na queda de ambos. Frodo consegue se segurar, e Gollum cai na lava junto do anel, que acaba destruído. Mas isso é dramatização para os filmes. Vejam como as coisas acontecem nos livros. Aspas para o Retorno do Rei. De repente, Sam viu as longas mãos de Gollum se erguerem até a boca. Suas presas brancas brilharam e se fecharam numa mordida. Frodo deu um grito, e lá estava ele, caído de joelhos na beira do abismo. Mas Gollum, dançando como um louco, erguia o anel, com um dedo ainda enfiado no círculo. "Precioso! Precioso!" gritava Gollum. "Ó, meu precioso!" E assim, no momento em que erguia os olhos para se regozijar, deu um passo grande demais. Tropeçou, vacilou por um momento na beirada, então, com um grito agudo, caiu. Das profundezas chegou seu último gemido. "Precioso!" E então ele se foi. Um pouco diferente, né? Mas o mais impressionante ainda está por vir. Tolkien nos diz que, pelo fato de Frodo ter tido misericórdia de Gollum no passado e não ter lhe matado, ele foi recompensado pelo próprio Deus pelo seu ato misericordioso e, acreditem ou não, o próprio Deus derruba Gollum na lava. Ou seja, ele não caiu, ele foi empurrado. Aspas para a carta número 192 do Legendário. Neste caso, Frodo foi triunfante, pois pelo exercício da piedade, da misericórdia e do perdão aos ferimentos, foi produzida uma situação na qual tudo foi reparado e o desastre evitado. Frodo mereceu todas as honras, porque gastou cada gota de seu poder de vontade e corpo. Poucos outros, possivelmente nenhum outro de sua época, teria chegado tão longe. O outro poder, então, assumiu, o escritor da história, com o qual não quero dizer eu mesmo. Se Tolkien diz que o outro poder assumiu o do escritor da história, e que com isso não refere a si mesmo, obviamente se refere a Eru Ilúvatar. 4. Alteração na forma do mundo. Até a Segunda Era, era possível uma pessoa qualquer, fosse humano, anão ou até mesmo um orc, navegar para as Terras Imortais. E antes do afundamento de Beleriand, também era possível ir pela região de gelo de Helcarax. E confesso que não sei se a pronúncia dessa palavra é assim. É claro que não era tão simples assim. As criaturas marinhas gigantes sob o comando do Vala-Humo afundavam a maioria das embarcações que tentavam. Em relação à travessia de Helcarax, poucos que tentaram sobreviveram. E o pior de tudo, era crime fazer isso. Mesmo que alguém chegasse até lá, fosse de barco ou por Helcarax, sofria pena capital e era executado. Os pais de Elrond, Erendil e Elwing, fizeram exatamente isso. Pegaram um barquinho e navegaram até lá. No entanto, eles foram poupados da pena capital porque Manwë percebeu que eles tinham ido até lá pedir socorro, pois Morgoth estava imparável na Terra-média. Mas o ponto principal aqui é, até determinado momento da Segunda Era, as pessoas conseguiam navegar até as Terras Imortais. No entanto, após o ataque da Esquadra de Númenor, que buscava sobrepujar os Valar, Deus mudou a forma do mundo, que era plana, e transformou em redonda. Aspas para o Silmarillion. Ilúvatar então acionou seu poder e mudou a aparência do mundo. A terra de Aman e Eressëa, dos Eldar, foram levadas, retiradas para sempre, para fora do alcance dos homens. E o mundo foi reduzido, já que Valinor e Eressëa foram transferidas para o reino das coisas ocultas. A partir de então, todas as raças oriundas da Terra-média, à exceção dos elfos, que tentassem acessar as Terras Imortais, não conseguiriam. Eles entrariam em seus barcos
navegariam, navegariam, navegariam e chegariam ao exato local de onde eles partiram em primeiro lugar. Já os elfos, para entrar nas Terras Imortais, seus barcos passavam por uma espécie de passagem mística. Inclusive, uma das poucas coisas boas da série Anéis de Poder é essa cena dos elfos entrando em Valinor. Nos dá uma boa ideia de como seria visualmente essa passagem. Mas, infelizmente, Anéis do Poder, mesmo quando acerta, erra. Digo isso pois essa cena da travessia no barco ocorre antes da destruição de Númenor, quando as Terras Imortais ainda era acessível normalmente. Inclusive, nós vemos Galadriel em Númenor depois desse fato. Ou seja, essa cena do barco não faz sentido nenhum, mas pelo menos nos ajuda a vislumbrar como seria a travessia após a destruição de Númenor. Mas voltemos. Após a mudança no mundo, o único jeito seguro de um humano, hobbit ou anão acessar as Terras Imortais seria estando no mesmo barco de um elfo que estivesse indo para lá, como foi o caso de Frodo, Bilbo, Gimli, aspas para o Silmarillion. Foi assim que grandes marinheiros ainda saíam a explorar os mares desertos, e aqueles que navegaram mais do que todos apenas circularam a terra e voltaram cansados ao local de onde haviam partido, e diziam: todas as rotas agora são curvas. Os reis dos homens souberam que o mundo se arredondara e que mesmo assim, aos elfos, ainda era permitido partir e voltar para o antigo oeste e para Avalone, se assim quisessem. 5. A destruição de Númenor. Os elfos e os homens são chamados de filhos de Deus. Eru Ilúvatar criou uma regra muito clara aos Valar. Nenhum Valar poderia encostar um dedo em seus filhos. Morgoth, é claro, não obedecia Ilúvatar, e por isso atacava elfos e homens. Mas os demais Valar cumpriam a regra, e não atacavam os filhos de Deus. Exatamente por estarem proibidos de causar qualquer dano aos filhos, que o rei dos Valar, Manwë, quando viu a gigantesca frota naval de Númenor se aproximando, subiu a montanha e informou o fato ao próprio Deus. Aspas para o Silmarillion. Então Manwë, sobre a montanha, invocou Ilúvatar, e Ilúvatar acionou seu poder. Abriu-se então no mar um imenso precipício entre Númenor e as Terras Imortais. As águas jorraram para dentro dele, e o estrondo e a espuma das cataratas subiram aos céus. Toda a esquadra dos Númenóreanos foi arrastada para esse abismo, afundando e sendo engolida para sempre. Já Ar-Pharazôn, o rei, e os guerreiros mortais que haviam posto os pés na terra de Amã foram soterrados por colinas que desmoronaram. Vieram ventos fortíssimos e um tumulto na terra. Os céus tremeram e as colinas deslizaram, e Númenor inteira afundou no oceano. É isso aí, pessoal. Um salve ao novo membro Roberto Deconto e aos magos brancos Eric Guimarães, Marcenaria Marcílio, Lucas Anco e Leonardo Santos. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus amigos. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.